Irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e nós faremos a leitura do verso 1 até o verso número 20, dando sequência à nossa meditação no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 1 até o verso número 20. Eu farei a leitura e os irmãos podem acompanhar em silêncio, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, a partir do verso número 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo não vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Irmãos, nós estamos agora adiante na nossa trajetória, na nossa caminhada com Cristo a partir do Evangelho de Marcos. Nós estamos agora no momento em que ele começa a falar por parábolas. E a pergunta que poderíamos fazer é: por que parábolas? E o próprio texto, porque a partir daqui agora o Senhor vai usar algumas parábolas, o próprio texto nos explica do verso 10 ao verso 12. Mas há algumas curiosidades que não estão no texto e que precisamos também entender para entender o contexto em que esse texto foi escrito. Quando nós falamos sobre parábolas, nós estamos falando aqui de um estilo de narrativa. Estamos falando aqui de um modo de ensino, de uma metodologia de ensino. E quando nós olhamos então para a cultura oriental, nós vamos perceber que os orientais, eles utilizam muito este recurso para o ensino, que é o uso de parábolas. Então, quando eles querem ensinar algo, eles não são objetivos, eles não vão no ponto, mas eles contam uma história verídica ou não, e essa história então vai responder às questões ali levantadas.
Eu sempre, quando falo sobre parábolas, se você perguntasse, por exemplo, para o apóstolo Paulo, que também tinha uma mente racional pela influência dos gregos e dos romanos, se você perguntasse algo para o apóstolo Paulo, ele responderia da maneira como nós hoje entendemos, ele seria mais direto, mais objetivo. Ele diria: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então é um ensino direto, é um ensino em que nós compreendemos. Mas se perguntássemos talvez algo ao Senhor Jesus, ele utilizaria não este método direto, esse método que vai ao ponto, mas possivelmente o Senhor Jesus diria: olha, certa vez um homem, uma mulher, uma criança, e contaria então uma história para responder aquilo. Então isto é uma forma, uma metodologia comum aos orientais e, portanto, o Senhor então começa a utilizar esta metodologia. A palavra parábola, ela significa estar ao lado. Para quem conhece matemática, sabe que parábola parece como se fosse uma letra U. Então, porque você tem aqui a variável e você tem aqui o seu espelho. Então, parábola significa algo que está em paralelo, que é dito por forma de metáfora, de símiles. É uma história, como eu já afirmei, não vai direto ao ponto, mas ela então é espelhada. A parábola, ela quer contar algo, quer revelar algo que não está diretamente contida nela, mas que traz por trás de si verdades. É por isso que a parábola, por vezes, ela se torna misteriosa. Ela se torna algo que por vezes não entendemos muito. Existe uma parábola laica, secular, vamos dizer assim, muito conhecida da esfinge, quando ela perguntava para as pessoas que iam diante dela, isso é um mito, ela perguntava: quem sou eu? De manhã tenho 4 patas, à tarde tenho 2 e no pôr do sol tenho 3 patas. Que bicho sou eu? E as pessoas não conseguiam responder. E quem não respondia era morto pela esfinge, diz o mito. Até que um homem chegou lá e disse: é muito simples, é o ser humano. O ser humano, quando nasce, ele engatinha. Quando ele está na sua idade forte, anda com os seus 2 pés. E no final da vida, ele tem o auxílio da bengala. Então, parábola é isto. Ele não vai direto ao ponto, mas traz uma verdade que está ali até mesmo oculta. E por que Jesus, e agora sim vem a pergunta, por que Jesus utilizou esse método de parábolas? Por que ele utilizou? Em primeiro lugar, irmãos, é porque Jesus agora passa a revelar as características do reino dos céus. Na maioria das parábolas, o Senhor Jesus inicia dizendo: o reino dos céus é semelhante a, e aí ele conta. Então, na verdade, vejam, Jesus está aqui pregando o Evangelho por meio de parábolas. As parábolas são a metodologia de Cristo para pregar o Evangelho que se refere ao reino de Deus, portanto, o próprio reino dele. Ele está falando de si e do seu reinado, mas agora não mais de forma direta, como nós vimos no início do Evangelho: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas agora o Senhor começa a trazer os mistérios do reino de Deus por meio desta metodologia. Porque nós sabemos que o reino de Deus, ele não pode ser compreendido naturalmente. O homem natural, ele não compreende o reino de Deus. O homem que não é crente, ele não compreende. Por mais que ele conviva dentro de uma igreja, e por mais que ele ouça, ele pode formular uma ideia do que seria esse reino, mas ele não compreende a ponto de não viver o reino de Deus. É por isso que o reino de Deus precisa ser revelado por meio da pregação do Evangelho. Nós só entendemos o reino de Deus a partir das Escrituras, daquilo que o Senhor, ele nos revelou. Agora, irmãos, há aqui nesse texto, e como é a primeira parábola, então essa introdução ela vai servir para as demais parábolas. Nós encontramos aqui um trecho muito difícil, um trecho muito duro, dito pelo Senhor Jesus. Se os irmãos voltarem aqui, a partir do verso 10, diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Veja a resposta de Jesus. Ele lhes respondeu:
a vós outros, a vocês que estão aqui, a vocês que fazem parte da igreja, vocês que fazem parte do meu rebanho, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Como eu acabei de dizer, Jesus então está aqui revelando os mistérios do seu próprio reino. Mas aos de fora, aos que não pertencem à igreja, aos que não fazem parte do nosso povo, tudo se ensina por parábolas. E por que Jesus então ensina por parábolas? Ele diz no verso 12, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a se converter e haja perdão para eles. Nós vamos encontrar aqui, na pregação do Evangelho, por meio de parábolas, a característica dos resultados desta pregação. Porque a pregação do Evangelho, ela não leva somente salvação. Alguém que pensa isso, ele vai pensar apenas 50% do objetivo da pregação do Evangelho e vai sofrer muito, porque quando ele está ali a pregar ou constantemente falando do Evangelho, as pessoas não se convertem e ele vai se frustrar, porque ele acha que a pregação do Evangelho, ela deve de alguma forma trazer a conversão, mas não é isso. A pregação do Evangelho, ela leva sim a salvação, a misericórdia, a graça de Deus, mas o Evangelho também leva a condenação, a ira, a cólera de Deus e o seu juízo. É por isso que uma das sínteses da pregação do Evangelho é: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, já está debaixo da ira do Senhor. Então Cristo está mostrando aqui que esta metodologia da utilização das parábolas, ela cumpre um papel, o papel da vontade de Deus. Ele diz: eu falo por parábolas para que os meus discípulos, aqueles que são parte do meu reino, eles se apercebam do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, para vocês, é o que Jesus está dizendo, para vocês revela-se o amor, mas para os de fora, e aí podemos aqui lembrar dos doutores da lei, podemos lembrar aqui dos fariseus, podemos lembrar aqueles que são inimigos de Cristo, daqueles que inclusive chegaram ao ponto, como nós já expomos aqui, de dizer que todas as obras de Cristo vinham da força de Belzebu, de um demônio, e Jesus obviamente naquela altura fala sobre o pecado imperdoável. Ele diz: essas pessoas que hostilizam, elas não ouvirão o Evangelho para que não entendam. É dito por parábolas para que essas pessoas, ao ouvirem, não entendam e tenham a possibilidade de se converter, porque elas não irão se converter. Por isso, nós vamos dificultar ao máximo os ouvidos e o raciocínio dessas pessoas. É isso mesmo que está aqui. Verso 11, lendo novamente: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. E aqui nós estamos falando de uma doutrina espinhosa que se chama dupla predestinação, onde as Escrituras, elas mostram claramente que existem aqueles que foram eleitos por Deus para a salvação, e aqueles que foram eleitos por Deus para o inferno. E estes que foram eleitos por Deus para a salvação, eles vão se converter, eles serão alcançados pelo Evangelho, eles compreenderão a graça de Deus pela ação do Espírito Santo, e somente pela obra do Espírito Santo, como nós chamamos monergismo, ou seja, só o Espírito Santo age. Eles vão entender, porque o Senhor Deus num dado momento vai mandar o seu Espírito abrir o coração e a mente, ele vai ouvir, e ele vai entender que ele é inimigo de Deus, mas que está sendo dada a oportunidade para que ele, pela graça, venha através de Cristo se tornar um filho, de um rebelde, de um inimigo, de um filho da ira, se tornar agora um filho. Mas aqueles que são
predestinados, que são eleitos, que são escolhidos por Deus para o inferno, ele vai ouvir o tempo todo, mas ele não vai se converter, porque o próprio Deus vai endurecer o coração dele para manifestar a sua glória, para manifestar o seu juízo, para manifestar a sua justiça. Por isso eu disse que é uma doutrina dura, é uma doutrina espinhosa, porque infelizmente nós somos tendentes a ajustar o nosso coração, não ao teísmo, não a olhar para Deus, que é recebedor de toda a glória, mas a nossa tendência é olhar para o ser humanozinho. E o ser humanozinho, ele é bonzinho, ele não pode sofrer, ele não pode ser injustiçado. Sabe, às vezes quando eu converso sobre esse tema, eu tenho um exemplo que também é muito difícil. E tem muita gente que maneia a cabeça quando eu utilizo este exemplo. Mas este exemplo coloca o ser humano no seu lugar e Deus no seu lugar de honra. Eu pergunto para você, você tem o direito de matar uma galinha para comer? Tem. Porque existe uma distância muito grande entre você e aquele ser vivo. Você tem o direito de pegar uma lagosta para comer. Eu me lembro a primeira vez que eu fui num restaurante nos Estados Unidos chamado Red Lobster, e eles pegam assim a bicha ao vivo e ela vai com a patinha aberta, né? Na hora eu pensei assim, tadinha, ela vai para um abraço, mas vai morrer na água quente. Você acha que o ser humano tem direito de matar uma lagosta para comer? Você acha que o ser humano tem direito de matar uma barata? Está lá no espaço dela. E aí se for a mulher, diz, amor, vem aqui, filho, vem aqui. Se for a irmã, mano, mata aqui e tal, vai lá e praf, né, bagaça, estraçalha o inseto. Você acha que o ser humano tem esse direito? Tem, porque o que distancia o ser humano de uma barata é algo muito distante. Agora eu vou dizer uma coisa que é chocante para você, que é duro de ouvir. A distância entre a glória de Deus e um homem pecador é infinitamente maior do que a distância entre você e uma barata asquerosa. Irmãos, nós precisamos resgatar a mensagem do Evangelho, que não visa o homem, mas a glória de Deus. E não podemos discutir se Deus está sendo justo ou injusto. Se você quer ter esse tipo de debate, vá lá para Romanos. Vá lá para Romanos capítulo 9, Paulo traz 3 perguntas que nós fazemos. A primeira pergunta é, existe justiça da parte de Deus por escolher pessoas para o inferno? Paulo responde. A segunda pergunta é, mas se Deus então já escolheu aquela pessoa para o inferno, por que Deus se queixa do pecado dele? Paulo responde. E ali também Paulo responde que nisso se manifesta também a graça de Deus. É como se ao matar 2 ou 3 baratas, você matasse 2 e a terceira ficasse com os olhinhos brilhando para você, com lágrimas. Você dissesse, tá bom, baratinha, vai embora. Você não vai, eu decidi não te matar, vai embora. E aquela barata vai dizer que, nossa, que graça, que amor desse ser humano em preservar a minha vida. Claro que o exemplo é tosco, porque não há como citar exemplos da glória de Deus e o seu relacionamento com o homem. É por isso, meus amados irmãos, que quando nós olhamos para a nossa confissão de fé, no capítulo 5, no item 6, há um trecho que diz assim, quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, Ele não somente lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados no entendimento e movidos no coração, mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado. Além disso,
os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Agora, é claro, irmãos, que diante de uma doutrina tão profunda, tão difícil, ela não existe para que você fique pensando, e aí, será que meu pai é destinado para o inferno, para o céu? Será que... Não é isso. Nós devemos pregar o Evangelho e, inclusive, orar pela conversão das pessoas. É isso que Deus quer. Eu só preciso estar no eixo. Eu devo orar para que as pessoas, elas se convertam, não porque elas são pessoas preciosinhas e boazinhas e que devem escapar do inferno, não. A minha oração principal, porque eu também devo manifestar amor por esses pecadores na pregação do Evangelho e no desejo que eles se convertam. Cabe solicitar que Deus os livre do inferno e do juízo, cabe, mas o ponto principal não é este. O ponto principal é: meu Senhor, essa pessoa ímpia, ela é rebelde, ela macula o teu santo nome, ela afronta a tua santidade. Ó Senhor, alcança essa pessoa com Cristo. Ou então você pensa numa comunidade ao redor do mundo: ó Senhor, aquela comunidade nunca ouviu do Evangelho. Ó Senhor, manda pessoas, ou manda a mim mesmo, para que eu possa ir pregar o Evangelho, para que ali seja fincado a bandeira de Cristo, e para que aquele povo que até então afronta o Senhor com a sua idolatria, o seu pecado, passem agora a glorificar o teu nome, para que tu sejas glorificado nessa vida ou naquela comunidade. É claro que Cristo, ele está aplicando aqui um texto muito conhecido, que está lá em Isaías, capítulo 6. E Isaías, no capítulo 6, que é o chamado do profeta, a partir do verso 8 até o verso 10, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, de pronto, glorificando ao Senhor, disse: estou aqui, manda-me. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. É por isso que quando olhamos para esse texto em Isaías, nós percebemos que não era Isaías, não se restringia à igreja no Velho Testamento de Israel, mas apontava para Cristo. Cristo aplicaria o método de Deus na pregação do Evangelho. E talvez, irmãos, com uma doutrina tão dura, eu reconheço, tão espinhosa, reconheço isto, devemos refletir sobre mais a glória de Deus e menos para o próprio homem. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para esta manifestação do Senhor, nós temos a tendência injusta e por vezes pecaminosa de olhar apenas o impedimento, o endurecimento do coração do homem por parte de Deus. Nos esquecemos que a pessoa vai para o inferno porque ela merece. Você sabia disso? Ela vai para o inferno porque ela merece. Assim como as pessoas que vão presas, que passam por um processo, vai até a segunda instância, aumenta um pouquinho, vai porque merece, desde que seja provado a culpa. Com o Senhor Deus é muito mais, porque as pessoas, irmãos, os pecadores vão para o inferno porque eles merecem, mais que merecem. E quando Deus manifesta a sua graça, quando Deus pega um imundo, um depravado, um inimigo de Cristo, alguém que vive afrontando a santidade do Senhor, olha para ele, sendo ele seu inimigo, e o resgata, e faz com que o seu filho morra por ele, e nessa morte
morte, a ira que se dirigia a esse ínfimo, a esse miserável, agora é projetada em Cristo na cruz. E ele diz: olha, lancei todo o meu ódio no meu filho na cruz, para que você seja salvo. Mas por que eu, Senhor? Porque eu resolvi te amar. É graça de Deus. Isso nos coloca no nosso lugar e manifesta a graça do Senhor. É por isso, irmãos, que o Senhor Jesus deixa claro o porquê das parábolas. Já vi muita gente dizendo assim: Jesus era didático, usava parábola porque facilitava o ensino. Não. Jesus está usando parábola para complicar e para que as pessoas ouçam a pregação do Evangelho e eles não se convertam. Foi por isso que na descida do Espírito Santo houve a manifestação de línguas, que não existe mais hoje, isso cessou. Mas naquela época existiu o porquê? Era juízo contra Israel. As mensagens do Senhor, do Evangelho, as maravilhas de Deus eram pregadas, mas eles ouviam e não entendiam, porque era um idioma diferente. Está sendo pregado, mas para muitos era o endurecimento do coração. É assim que Deus age. Por isto, não devemos julgar ao Senhor Deus como se tivéssemos este propósito, mas apenas dizer: Deus me alcançou com a sua graça, eu mereci a sua ira, eu mereci o seu ódio, eu mereci a morte, eu mereci o inferno, mas o Senhor resolveu me amar e Ele me escolheu para ser um filho na morte do seu Filho na cruz do Calvário. E é exatamente nesse contexto que nós encontramos o início do Senhor Jesus falando por parábolas, e a primeira delas é a parábola do semeador. Sabe por quê? Porque a parábola do semeador, ela introduz, ela traz uma visão geral, introdutória do reino de Deus. O que Cristo está falando na parábola do semeador é algo muito simples, é a pregação do Evangelho e a resposta a esta pregação. É bem simples. Os outros não entendiam, mas nós entendemos, porque a nós aprove a Deus revelar-nos os seus mistérios. E é interessante porque ao olharmos para a parábola do semeador, nós vamos descobrir que o semeador é o mesmo. É o mesmo que sai distribuindo as sementes, ou seja, é o mesmo que proclama o Evangelho. A semente é a mesma. Ele não está plantando ali vários tipos de sementes, mas um único tipo de semente, e essa semente é a palavra de Deus. O método de plantio é o mesmo. Ele tinha uma bolsa aqui ao lado, ele arava a terra, afofava, e depois então ele tinha uma bolsa e ele saía e jogava então a semente. É por isso que nesse lançar semente, às vezes uma semente poderia cair lá na beira do caminho, outra semente poderia cair num solo que o semeador não tinha conhecimento, que era uma parte rochosa. Às vezes ele lançava a semente junto com sementes de ervas daninhas, ele não sabia, mas ele está jogando a semente, ele está ali, como Cristo nos ensina, usando o mesmo método, que é o método da pregação. Meu irmão, você não vai ajudar na conversão de quem quer que seja, com teatro, com apresentação musical, com qualquer coisa, porque a maneira de se fazer com que o reino de Deus cresça e as pessoas sejam alcançadas é somente pela pregação do Evangelho. É uma única forma. Mas, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção aqui, porque se o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, o método de plantio é o mesmo, mas o resultado não é. O resultado é diferente. E é interessante porque algumas pessoas pensam assim: caramba, Jesus está contando, porque veja, ele está introduzindo as parábolas. Depois dessa parábola ele vai contar outras mais particulares acerca do reino de Deus. E as pessoas dizem assim: interessante, porque Jesus nos mostra aqui 4 reações à semente, não é? 4 maneiras de reagir à semente. Não. Jesus mostra apenas 2 formas de reagir diante da semente. 2.
sendo que uma delas se apresenta de 3 formas, mas com um único objetivo, que é a rejeição da palavra. E a última fala sobre a semente que produz fruto na vida do indivíduo. Então vejam que o Senhor ele está tratando aqui de 2 tipos de reação. Ele está falando daqueles que não se convertem, podem fazer o que quiserem, mas eles não são convertidos, eles não são crentes. E ele fala daquele que se converte ao Senhor pelo exercício da graça do nosso Deus. Então vamos lá, como é que nós podemos entender isso? Nós vamos entender que isso está muito ligado ao solo. E o Senhor Jesus então mostra 3 formas, 3 manifestações desse solo, dessa terra que reage contra a semente. Então, primeiro o Senhor trata daquele coração cujo terreno destrói a semente, destrói a palavra. E o primeiro exemplo, o primeiro ensino de Cristo fala daquela rejeição que é imediata. Versos 4 e depois verso 15. Ele diz assim no verso 4: e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Verso 15, são estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás, e tira a palavra semeada deles. Aqui existe uma outra doutrina bem dura de ouvir. Como dizia Calvino, Satanás pode se tornar ministro de Deus para o cumprimento da sua vontade. Foi exatamente isso que você ouviu. Jesus fala daqueles cuja palavra é arrebatada, daquela palavra que possui um contato ínfimo com o solo, aquela palavra que está ali, é lançada, e como eu disse, o semeador ele lança a semente bem distante, e aí uma cai na beira do caminho, e aí vem então as aves, comem as sementes, e Jesus fala: quem é este? É Satanás, ele vem e arrebata. Portanto, são aqueles que não possuem quase nenhum contato com o Evangelho, quase nenhum contato com o reino de Deus. São aquelas pessoas que ouvem, mas elas estão endurecidas e por vezes até se tornam hostis à pregação do Evangelho. Eu sempre tenho dito, e aqui no auditório eu tenho também queridos colegas lá da universidade, eu sempre digo que sobre o ambiente acadêmico há uma revoada de aves. Porque quando você tenta pregar o Evangelho, vem as aves e arrebatam. É aquela pessoa que ouve, ela até acha bonito, mas ela diz: isso não é para mim, eu não quero isto. Eu não quero vivenciar, eu não acredito nessas coisas. Ou é aquela pessoa que vem para a igreja, ouve a pregação e diz assim: nossa, mas que pregação bonita, que maneira interessante de expor sobre a religião cristã. Ela ouve, mas quando ela sai daquela porta para frente, ela diz assim: quer saber, eu vou para um barzinho, vou encher a cara, vou viver minha vida, vou viver prostituição, é muito bonito, posso até voltar para ouvir de novo, mas eu não quero saber disso. É imediato, é uma forma imediata de se tirar o Evangelho, de se tirar a pregação. Essa pessoa, ela não compreende e ela não tem o mínimo contato com o reino de Deus. Portanto, o coração cujo terreno destrói a semente traz aqueles que de imediato rejeitam o Evangelho. Mas o Senhor Jesus também fala da rejeição retardada, a rejeição que ela demora um pouquinho mais. Versos 5 e 6 dizem assim: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E aí então, no verso 16, diz o Senhor: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração.
em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. A palavra escandalizar aqui não é ficar chocado, não é ficar, oh, não, escandalizar aqui literalmente eles tropeçam, eles fogem. E é interessante porque Cristo está dizendo que sim, existem pessoas que, onde a semente fica em contato com o solo, mas esse contato ele é superficial, ela até germina ali, há algo que parece nos ser a possibilidade de termos uma grande árvore ou um grande legume, não sabemos, mas é interessante porque o contato que eles têm com o reino de Deus é temporariamente. São aquelas pessoas que sim, vêm à igreja, gostam de ouvir o pastor pregar, gostam das músicas, gostam dos crentes, se envolvem, até se submetem ao batismo e ficam por ali. Mas é interessante porque esta fidelidade, ela só dura até a primeira grande pressão, a primeira grande situação difícil que ela vai passar por causa do Evangelho. E por causa desta pressão, dessa tentação, ele diz, não, isso não é para mim. É por isso, meus irmãos, que nós encontramos nas Escrituras promessas que são dirigidas aos crentes. Paulo, por exemplo, ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, pressionados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele fala isso em 1 Coríntios 10:13. Ele também diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo está falando isso em 2 Coríntios 4, de 8 a 10. É claro, meus irmãos, que o crente, quando ele passa por uma prova, ele é sustentado pelo poder de Deus. Que maravilha isto! Hoje de manhã, quando iniciamos o nosso curso sobre a família para a glória de Deus, eu falava sobre isso, mostrava que sim, existem pessoas hoje, ou talvez essa semana, que terão seus filhos mortos, sua esposa morta por causa do Evangelho, mas as pessoas permanecem firmes, não por sua própria força, mas pelo vigor do Espírito Santo. O problema é que estas pessoas com o terreno rochoso, onde o contato da semente é superficial, elas não possuem o Espírito Santo, elas não se converteram, elas não nasceram de novo. E aí, na primeira prova, na primeira tentação, eles pulam fora. Eles não querem saber do Evangelho. Eles querem viver a sua própria vida. Não dá. Não dá, o Evangelho é muito radical. E é. Cristo é extremamente radical e exigente. E é. A vida cristã vai fazer com que eu abra mão de muitas coisas, muitos prazeres da minha vida, ou então eu vou ter prejuízos por causa do Evangelho. É verdade. Mas as pessoas que não nasceram de novo, as pessoas que não são de fato transformadas pelo poder de Deus, ela abandona o Evangelho. E meus irmãos, eu preciso dizer algo aqui muito importante. Cristo não está falando aqui de perda de salvação, isso não existe, ninguém perde salvação. Nós estamos falando de uma pessoa que não se converteu, mas que teve ali um momento pequeno em contato com o reino. Portanto, é interessante, não é? Porque o primeiro terreno, que é no caminho, a pessoa ouve e já sai, nem entra na igreja, não quer nem saber. O segundo até entra, mas ele logo sai, ele também sai da igreja. Mas o terceiro, e é isso que deve gerar temor no nosso coração, o terceiro fica na igreja, ele permanece, mas sem a conversão, sem o novo nascimento. Verso 7, ele diz assim,
Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Explicação, verso 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Agora não são mais as aves que retiram, agora não é mais o terreno rochoso, mas é de fato uma semente que encontra uma certa profundidade, mas ao lado dela começa a nascer erva daninha, que vai sufocar e vai impedir que ela cresça e dê fruto. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que ouvem o evangelho e dizem assim: é isso que eu quero para a minha vida. E ela se submete ao discipulado, ela se submete ao batismo, se torna membro, exerce até trabalhos dentro da igreja. Mas existe algo no coração dela que concorda. É por isso que quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, quando ele fala lá em Efésios capítulo 2, falando sobre salvação, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Tem muito crente que para aí, mas Paulo continua: pois somos feitura dele, somos uma composição de Deus, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Que são boas obras? É caridade apenas? Atos de misericórdia? Não, boas obras abrange todos os meus atos no reino de Deus. Eu vou viver como um crente, eu vou manifestar Cristo na minha vida. As pessoas verão não mais a mim, mas a Cristo, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Paulo ainda diz: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras, ou seja, de atitudes de piedade, atitudes de crente. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. E acrescento eu, pelo ensino geral das Escrituras, manifesta a glória de Cristo. Então essas pessoas, elas não fazem isso, elas não frutificam, elas são frequentadoras de igreja, elas são apreciadoras de bons sermões, elas são apreciadoras de boa música, mas o coração dela não está no reino de Deus, está nas coisas do mundo. Os alvos principais da vida desta pessoa não é a eternidade, manifestando a glória do Senhor, não. São as riquezas deste mundo. Como Demas, tendo amado o presente século, ele nos abandonou. É como o jovem rico: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Todo orgulhoso. Jesus falou: você não conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, etc. Não conhece os mandamentos? Senhor, isso eu tenho cumprido. Olha, então eu estou no céu. Aí Jesus falou: então só te falta uma coisa. E Jesus amou aquele jovem. Só te falta uma coisinha pequenininha. Manda, Senhor, manda, porque eu já estou no céu. Vai, vende tudo que você tem, tudo, dá aos pobres, depois vem e segue-me. As Escrituras dizem que aquele jovem, por ter muitas posses, ele se entristece, baixa a cabeça e sai. Os irmãos entenderam? O que é mais importante? É Cristo ou os cuidados deste mundo? Os cuidados deste mundo são lícitos, são santos, necessários. Os pais precisam sim cuidar dos seus filhos, dar o melhor para eles. Não é pecado se divertir, sair de férias, investir, comprar uma casa. Nada disso é errado. Crescer no seu trabalho ali, ganhar um salário melhor, nada disso é errado. O problema é quando isto se torna o meu Deus. E o reino do Senhor é apenas um apêndice, e o termo é proposital, é apenas um agregado. Irmãos, essas pessoas, elas passam a vida inteira dentro da igreja, mas vão para o inferno. Portanto, o solo que rejeita a semente se manifesta de três maneiras.
aquele que rejeita de imediato, aquele que aceita por um tempo e sai da igreja, e aquele que morre dentro da igreja. Ele vai ser inclusive velado na igreja, o pastor vai falar na cerimônia fúnebre, ele está lá, mas vai para o inferno, porque não nasceu de novo. Aí então Cristo fala do terreno que vai fazer com que essa semente ela brote. Verso 8, e aí diante de uma situação que nos causa tanto temor, nós vemos agora a manifestação da graça do Senhor. O nosso Cristo amado diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E aí nós vamos ver a explicação no verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Esse é o crente. Esse é o crente. E ele sabe que deve manifestar na sua vida os atos de Cristo. Ele sabe que deve manifestar na sua vida a piedade que Deus nos concede pela sua atuação graciosa através do Espírito Santo. É por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 22, ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos em amor e as boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Irmãos, nós passamos por um processo que pode ser considerado como a maior transformação do universo. Quem nasce de novo de um miserável, depravado, que se torna agora um filho amado e filho do amor do Senhor, ele vai manifestar na prática o que deve fazer. E é interessante porque o autor de Hebreus, quando ele fala destas boas obras, desse amor manifestado ao Senhor, ele fala do culto. Ele diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. É uma ordem. Ele diz assim: não falte o culto. É isso que ele está dizendo: não falte o culto solene, porque ali nos juntamos para juntos, como igreja do Senhor, manifestarmos por um curto espaço de tempo, de forma imperfeita, aquilo que viveremos na eternidade, prestando um culto eterno ao Senhor. Por isso, irmãos, o crente é aquele que olha para esse mundo e diz assim: ó Senhor, volta logo, leva-nos para ti, Senhor, esse mundo tão mau, eu que ainda peco, ó Senhor, faz com que eu esteja na tua presença. O desejo dele é estar com Cristo, o desejo dele é fazer com que Cristo seja glorificado, como nosso irmão Paulo, que mesmo sendo pecador, ele diz assim: irmãos, o lucro para mim seria estar agora com o meu Cristo face a face, mas como eu ainda estou aqui, eu hei de realizar a obra para a glória deste Cristo. Crente nascido de novo é Cristo, 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 nada mais e nada menos do que Cristo no coração dele, e ele reconhece a obra de amor, ele reconhece o que Cristo fez por causa dele, ele reconhece o que o Pai fez antes da fundação do mundo, na eternidade intangível, quando Deus nos escolheu por amor para a sua glória. Esse é o crente. Ele deslumbra o reino, ele vê as coisas pela ótica do Espírito Santo através da palavra. Ele não é aquele religioso que fica criando regrinhas no coração, que fica criando subterfúgios, que quando percebe que o evangelho é um pouco mais radical, ele não é bem assim, eu tenho que viver minha vida, eu tenho que ser feliz, eu tenho que viver. Isso, viva nesse mundo, porque com ele vai para o fogo eterno.
Mas com Cristo, nós vamos para a eternidade. Por isso, você não deve sair daqui com medo de nada, mas você deve dizer: Senhor, muito obrigado, porque fui alcançado pela tua graça, e contigo estarei na eternidade. Aleluia! Cristo estará conosco para sempre. E se você tem alguma dúvida com relação a isto, o tempo é agora. O tempo é agora. Arrependa-se dos seus pecados. Você pode estar nessa igreja há 40 anos. Arrependa-se dos seus pecados. Converta-se. Volte-se para Cristo. Oh, meu querido, não morra nos seus pecados. Morra em Cristo Jesus. Quais são as aplicações que podemos realizar aqui, trazer para a nossa vida, mediante uma parábola tão simples, mas tão profunda? Em primeiro lugar, irmãos, como eu disse, o reino de Deus se espalha por este mundo por meio da pregação da palavra. Não tem esse negócio de peça de teatro, filme. Tá, tudo bem, pode até usar. Mas não é isso. Não é por meio disto que o Espírito Santo vai agir. Você pode fazer uma pantomima, uma peça, um musical. Tudo bem. Mas o modo como o Senhor alcança o coração das pessoas é pela pregação. Porque a fé vem pelo... Isso, e não pelo ver, mas pelo ouvir. O segundo ponto que nós precisamos destacar aqui é que o resultado de toda a pregação do Evangelho depende da soberania do Senhor Deus. Meus irmãos, devemos pregar, ansiar pela conversão das pessoas, orar para que elas se convertam, para que elas sejam alcançadas, mas no final das contas, o Senhor Deus manifesta a sua soberania. É como se nós tivéssemos um relatório aqui de 2 pastores missionários, e um chegasse e dissesse assim: olha, fui para a cidade do interior lá, uma cidade grande, preguei, o curto espaço de tempo, 3 meses no máximo, temos uma igreja lá com 1.500 membros. Que coisa! Todo mundo, esse é o cara, esse aí é a pessoa que nós precisamos. Há uns 3 deste aí no nosso presbitério. Aí chega o outro e diz assim: irmãos, eu estou pregando há 36 anos, lá na cidadezinha onde eu estava, e até hoje ninguém se converteu. Ih, irmão, está difícil. Está difícil mantê-lo, está difícil investir na sua vida, não há resultados, irmão. Reveja aí sua vida, está em pecado? O que está acontecendo? Pois é, irmãos, o primeiro foi o profeta Jonas, o segundo foi o profeta Isaías. Porque os resultados não dependem de você, nem de mim, nem das nossas estratégias. É Deus que faz a obra. É Deus que endurece o coração do ímpio. Mas é Deus que afofa e liberta o coração dos seus eleitos. É o Senhor usando da sua graça e da sua misericórdia. E Ele mesmo diz: eu uso a minha graça e a misericórdia quando e como e em quem eu quiser. Isso nos dá um alento, irmãos, porque às vezes façamos assim: eu passo tanto tempo pregando na minha empresa e ninguém se converte. Senhor, meu irmão, continue pregando, continue falando, ore pela conversão das pessoas, chore pela conversão das pessoas, peça a Deus a conversão das pessoas, mas saiba, o resultado final é com o Senhor. Como certa vez eu ouvi, é uma história, eu nem sei se é essa, já vi tantas versões, mas a versão que eu mais gostei e ouvi de um pastor amigo meu, é que no interior, num culto, finalmente o médico mais importante ia estar presente. E o pastor que vinha da cidade, evangelista poderoso, não pôde porque a ponte caiu. E aí chamaram lá o presbítero para pregar. De última hora: irmão, vai ter que pregar. E o camarada convidou o médico. Ai, meu Deus do céu.
o médico está aqui. E aí aquele homem abriu as Escrituras e leu simplesmente: aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer já está condenado. Fechou a Bíblia e disse: irmãos, é isso. Então se tem alguém aqui, olha irmãos, é isso, Jesus oferece salvação, meus irmãos. Nós vai sempre, o português era assim mesmo, nós vai sempre, irmãos, está nisso, é para nós. E o cara lá, Senhor da glória, o médico aqui. Quando foi no outro domingo, que aí o pastor veio por conta da ponte, o primeiro que agendou um encontro no gabinete do pastor, quem foi? O médico. E aí ele chegou e disse assim: olha, eu preciso de Cristo na minha vida. E aquele homem então se ajoelha junto com o pastor e ali ele é transformado pelo poder de Deus e se torna um crente fiel. E aí o camarada que convidou falou assim: rapaz, o que foi que aconteceu? Você viu durante a semana aí um programa, né? Você viu aquele pregador? Disse, não. Quando aquele irmãozinho lá leu: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, aquilo entrou como uma flecha no meu coração e eu entendi. E eu ia para casa, e você se lembra que depois choveu, e o meu coração, como um tambor, ele dizia o tempo todo: condenado, 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 condenado. Aí eu liguei a rádio, parece que todas as músicas cantavam: condenado estás, condenado serás. E aí começou a chover, ele ligou então o limpador de para-brisa, e parece que os limpadores de para-brisa diziam o tempo todo: condenado, 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 condenado. Eu não suportei mais, pastor, e estou aqui. Porque, irmãos, as pessoas, elas são alcançadas pelo poder de Deus, pela soberania do Senhor. Continue pregando, irmão. Não se deixe abater. Aquele parente lá, continue. O Senhor é aquele que transforma. E por fim, amados, precisamos sim refletir um pouco sobre o tipo de terreno que é o meu coração. Possivelmente aqui não há nenhum que tenha o primeiro terreno, lá onde as aves retiraram, porque estão todos aqui, voluntários, sentiram um desejo de estar aqui. Mas, meus irmãos, precisamos rever o que somos de fato. Será que nós, de alguma maneira, recebemos essa mensagem com alegria, mas as tentações do mundo, as pressões do mundo, as perseguições do mundo começam agora a competir e eu estou prestes a sair? Então eu preciso de fato me converter a Cristo? Ou será que eu estou na igreja há 50 anos? Mas o meu Deus são os cuidados deste mundo. Eu quero dar uma boa notícia para você. Hoje, neste lugar, há salvação em Cristo Jesus. Converta-se. Reconheça os seus pecados, reconheça que você nunca nasceu de novo e vá a Cristo. E existe. Isso é boa notícia, irmãos. Ninguém precisa sair daqui destruído. Mas você pode sair daqui regenerado pelo poder de Cristo. E quanto a você, meu irmão, que é crente, que vive servindo a Cristo, tem sido uma luta constante, uma luta contra nós mesmos, contra o mundo, contra o diabo, somos vencedores em Cristo. E há um alento aqui que o Senhor Jesus fala, e eu deixei para afirmar apenas na aplicação. No verso 8 ele diz: outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu produzindo a 30, outros 60 e outros 100 por um. E o Senhor, inclusive, Ele vai repetir, Ele vai ratificar, Ele vai dizer que é exatamente isso que vocês ouviram. No verso 20, na explicação, Ele diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Existe diferença, inclusive quantitativa.
É por isso, irmão, que você não pode olhar para outros que estão aí trabalhando no reino de Deus e têm uma mente brilhante, conhecem muita teologia e são mestres, ou outros que estão aí na evangelização e muitos têm se rendido a Cristo. Não, cada um tem a sua porção dada por Cristo. Talvez você diga assim: eu não tenho condições de ser um missionário, eu não tenho condições de ser um pregador, eu não tenho condições, eu não posso, não há como, mas você pode ser um guerreiro de oração. E no íntimo da sua casa, lutar para a glória de Cristo, orando por estes que estão no fronte, que estão na frente de batalha, esses que estão ali em 100, 60, você é 30, não tem problema. Deus vai olhar para você com o mesmo amor, com a mesma graça, e vai conceder a mesma misericórdia. Aquela sensação de que, Senhor, eu poderia fazer muito mais, isso é saudável. Mas cuidado, irmãos, porque temos os nossos limites como crentes. E é só a graça do Senhor. Você não vai para o céu porque você produz 100, e outro quase não vai porque produz 30. Não, todos vão para o céu porque foram alcançados pela graça de Cristo. Agora, o que você produz é diferente. Os irmãos já pensaram se eu fosse comparar a minha vida com o meu irmão querido de saudosa memória, Billy Graham? Ele disse: Senhor... Ou se eu fosse comparar a minha vida com tantos servos de Deus, há tantos crentes que passam 4, e é real isso, irmão, 4, 5 horas em oração. Se eu fosse comparar a minha vida com eles, eu dizer: Senhor, eu estou perdido. Não está não. Cada um tem a sua porção. Você não traz 100 por 1, nem 60, não se entristeça, irmão, você traz 30 por 1. Deus é glorificado do mesmo jeito. Porque Deus não vê resultados, mas Deus vê o coração. Como Cristo, Ele nos traz essa redenção para nós que somos crentes e que vivemos para a glória desse Cristo. Cristo conhece os nossos limites e nós produzimos frutos de acordo com estes limites estabelecidos pelo Senhor. E todos, os que produzem 30, os que produzem 60 e os que produzem 100 por 1, todos eles são alvo do amor, do carinho, da graça e do cuidado de Deus. Por isso, ó homem, ó mulher crente, não saia daqui com o coração esmagado, mas saia daqui glorificando a Cristo, porque Ele não requererá de você nada além das suas forças, e Ele vai capacitá-lo para que você seja um homem segundo a sua vontade. O que devemos buscar, irmãos, é piedade, santidade. Devemos buscar mais amor por Cristo, sabendo que Ele é o autor de tudo isto. Você pode produzir 100, não se envaideça não, irmão. Você pode produzir 60, não acho que você é o tal não, irmão. Você pode produzir 30, meu irmão, se alegre no Senhor, Ele está sendo glorificado. E que o Senhor se apiede de nós, e o meu desejo é que muitos saiam daqui com a sua vida salva por Cristo, e que muitos saiam daqui cheios de amor por Cristo, porque Ele nos ama e Ele nos recebe para a sua glória. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta parábola que inicia a série de parábolas que teremos o prazer de estudar. Obrigado a Deus pelo consolo que ela nos traz. Obrigado porque a nossa conversão não dependeu de nós, mas do Senhor. Assim como a nossa permanência no reino não depende de nós, depende do Senhor. Assim como ir para o céu não dependerá de nós, mas do Senhor. Oh, que maravilha, meu Pai.
que devemos sempre buscar produzir frutos, fruto de arrependimento, desejo de trabalhar no teu reino, se alegrar nisto. O número, isso não é tão importante. O importante é o desejo do coração. Alguns irmãos, ó Deus, humildes, mas no seu trabalho têm se despontado, ó Deus, e mostrado como o Senhor tem sido gracioso para com eles. Outros são tão discretos, tão apagados aos olhos humanos, mas estão lá na mesma batalha, guerreando pela causa de Cristo, o nosso general amado. E todos nós somos sustentados pelo Senhor. E, ó Deus, se há entre nós aqui pessoas cujo coração possui uma revoada de aves, onde Satanás está atento para retirar a semente, ou se há aqui entre nós pessoas que estão sendo pressionadas e querem sair por causa da tentação, tropeçar, ó Deus, nesta caminhada, porque ainda não se converteram, ou se há entre nós pessoas que estão há muitos anos, continuam conosco e permanecerão conosco até o fim, mas não nasceram de novo, que hoje seja dia de salvação. Que hoje seja dia de transformação, de novo nascimento. Que essas pessoas, ao descobrirem pela ação do Teu Espírito Santo que ainda não são crentes, que saiam daqui, corram para a sua casa, não vá nem para outro lugar, corra para casa, entre no seu quarto e caia de joelhos diante do Senhor. E chore os seus pecados para receber o Teu sorriso, graça e amor, e sejam finalmente transformados em filhos. Faz esta obra, ó Cristo, por meio do Teu Espírito Santo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o fruto e toda a obra do Espírito Santo que age por meio das Escrituras estejam sobre a nossa vida e sobre a vida do povo de Deus que se reúne hoje no dia da ressurreição de Cristo, porque aguardamos a vinda do noivo para nos levar para o céu. Maranata, vem Senhor Jesus e leva-nos como Tua noiva para as bodas do Cordeiro. Que essas bênçãos estejam hoje e para todo sempre sobre a nossa vida. Amém. Pastor Gessé.